Olá, eu sou Marina Figueiredo. Estamos em mais um episódio do Brasília ETC Cast, dentro da programação do Doses Milionárias. Ao meu lado, Denise Marges. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está muito feliz aqui em mais um episódio do Brasília Etc. Cast e sempre com convidados especiais, com histórias encantadoras, como esse convidado de hoje, que é o nosso querido maestro de Brasília, o Rênio Quintas. Seja muito bem-vindo, Rênio. Muito grato, fico honrado de estar aqui essa cadeira aqui especial. Seja Vocês. bem-vindo. Obrigado. É um prazer, uma felicidade ter você aqui conosco. alegria Estamos minha. em casa, isso é tão bom. Só que a agenda dele, gente, é muito cheia, ele está muito ocupado. Não, Você já até marcou com a gente um tempo atrás, teve um problema, eu lembro que o seu filho quebrou o braço, alguma coisa, e você não veio, foi mas um treco no braço dele. hoje tadinho. deu certo. Hoje deu. E música. Quando a gente fala de música em Brasília, todo mundo já lembra de você, porque Poxa, você é, que honra. é prata da casa. Fico muito E honrado. por falar sobre isso, a gente fala de raízes, né? E as raízes musicais de Brasília com Rênio Quintas. Sim, É um nós projeto estamos- lindíssimo. Eu fiz no meio de uma poesia que eu fiz, eu falei assim, Brasília das árvores tortas, mas de raízes profundas. E esse é assim, é a cara de Brasília, sabe? Essa profundidade. Aqui nós estamos sobre um território milenar, né? Enquanto Tutancâmon estava fazendo a sua pirâmide, os nossos indígenas estavam aqui fabricando cerâmicas. Então isso aqui é um território sagrado. E sob essa terra vermelha existe um manto de cristal que emite uma energia poderosa que com certeza Inspira vocês. ela nos inspira e tem a criação como referência, né, da Mãe Terra. Então essa referência que Brasília me tem, assim, quando eu vim do Rio, eu tinha 5 anos de idade, cheguei aqui em 1960. E eu senti que aqui era o meu lugar, Você lembra desde bem sempre. de quando você tinha 5 anos? Lembro perfeitamente que eu cheguei num Constellation, no aeroporto de Brasília. Fomos atravessando ali o Eixão, que a gente estava morando na 108, e estava tudo em obra, só tinha a 108, a 106 levantando, a 208 levantando. E era aquele descampado vermelho, aquelas arvorezinhas plantadinhas assim. Vocês são Tinha nada. 3 homens e 5 mulheres, me corrija se eu estiver errado. 3 homens e 5 Eu mulheres. conheço a família do Rênio desde pequenininha, então Pois é, comigo eu tive vieram... a honra de conhecê-lo desde criança. Um beijo para a nossa, Rayana, tão minha amiga de lindinha, infância. ela bebê, isso que eu falo, amigos da infância dela. A gente chegou aqui, então, assim, né? Eu senti essa energia. Meu irmão mais velho, o Sérgio, que hoje é Paul McCartney do Cerrado, ele virou e falou assim: eu não quero morar nessa cidade destruída. Ela não foi nem construída, quem dirá Eu destruída. falei: não, mano, isso é maravilhoso, nós vamos construir tudo. E meu velho e minha mamãe olharam assim para mim: o cara é doido, velho. E essa energia eu Pensamento senti. positivo. Não, essa energia eu senti na hora, assim, porque foi realmente uma infância maravilhosa, de muita brincadeira, de explorar os prédios em construção, de explorar. Eles faziam montanhas de 20 metros de altura de barro vermelho para tirar as fundações dos prédios. Em cada quadra tinha um tobogã de 20 metros. E o que acontecia quando chovia? A gente ia lá escorregar, né? As mães ficavam Imagina, loucas, não loucas, existia nossa roupa era Vanish, vermelha. aquele omo que lava branco, que cura, não é multiação, não é aquele branco mesmo que lava branco, não tinha. Exatamente. Então, e aí, quando eu fui crescendo e tal, rolou a música na minha vida, comecei a compor. E aí veio a atração do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro atraindo os músicos, né? Meus amigos passavam aqui, né? Com 20 anos, com 15 anos eu ganhei meu primeiro festival. E aí não parei mais, fui ganhando Foi uns. aqui em Brasília? Aqui em Brasília, no 5º lugar no Festival do Ceúbe. Quem ganhou foi Velas do Mucuripe do Fagner. Olha que coisa Agora, linda. Rênio, você tem uma herança genética musical muito forte. Você vê, a sua família toda é muito musical. É toda muito musical. Eu tenho o meu tio Luciano Studat, era um pianista das Noites Cariocas. Então me inspirou muito, eu assisti ele tocando. Mas era aquele piano classudo, assim, aquele piano
sabe, das grandes baladas, dos boleros. Ele detestou a bossa nova, assim, porque ele cantava com cantores de voz tonitruante, né? E aí E a bossa roubava a nova cena é um aí roubava a cantinho, cena do piano na mente dele. um violão, né? A bossa nova chegou bem calminha, João Gilberto Falando baixinho. falando baixinho, e ele tinha aquela pegada, uns arranjos que eu ouvi, nunca mais esqueci, até alguns até que eu tento chegar perto, porque ele era um pianista virtuoso, estudou em Irmão da conservatório. sua mãe. Irmão da mamãe, irmão sendo o segundo ou terceiro da mamãe. Agora, Rênio, e qual foi o momento em que você começou a se conectar com a música? Foi por meio de qual instrumento? Foi canto? Foi algo antes que veio antes do piano? A primeira coisa que minha mãe é pianista, né? Formada no conservatório lá no Liceu do Ceará. Então ela estudava piano muito. Meu pai era um amante das óperas e dos grandes concertos sinfônicos, da Beethoven, Mendelssohn. Bagagem cultural Muito, né? Cresci Pai e mãe ouvindo da isso. música. Todo domingo de manhã era só Beethoven, Mendelssohn. Não vi uma Wagner. violinha, um pandeiro, não. O E negócio aí era eu- chique. E aí eu, né, na minha adolescência, quando eu fiz uns Música 15, erudita. 13, 14 anos, peguei um violão e comecei a compor. É uma expressão assim da nossa solidão de adolescente, buscando aquelas coisas, aquelas... né, quem sou eu, onde estou, para onde vou, né? Aquelas dúvidas adolescentes que a gente fica a vida inteira perguntando também. E saíram algumas músicas e agradou todo mundo adorou e tal. E eu fiz esse Você samba, novinho, todo mundo gostava. eu novinho, 15 anos. Aí eu fiz esse samba em parceria com o meu finado primo Alfredo Quintas, que fizemos Não Teve Nem Papo, um samba bem gostosinho, bem alegrinho. E eu tive até que inverter o sentido do refrão, porque hoje é politicamente incorreto, né? Então hoje é assim, não teve nem papo, a nega encheu o nego de sopapo, não teve nem papo, a nega encheu o nego de Porque sopapo. a nega tem que bater no Tem que nego, bater senão... no negão, né? Se o nego bater na nega, Hoje em lascou. dia- Sim. Hoje em dia, É na Maria da época ela Penha. foi um sucesso, ganhamos o 5º lugar, né, para minha surpresa. Nesse festival, o Fagner em primeiro e segundo, o Clodo Ferreira em terceiro. Só a gente, assim, e a gente pegou o 5º lugar, ganhamos um prêmio, dividimos e tal. E apesar de você ter essa influência erudita, você se conectou com o samba. Qual foi o Conectei com a música estilo? popular. Qual foi o estilo musical que mais tocou seu coração e que até hoje te influencia? Eu gosto muito de samba, eu gosto muito de balada, eu gosto muito de MPB. Eu gosto muito de MPB, assim, é uma pegada de baladas, de contar histórias. Eu gosto de contar histórias com a minha música. Então, a música brasileira é uma influência direta para mim. Eu gostei muito de rock and roll, mas nunca fui um roqueiro, assim. A minha música tem uma pegada rockabilly, assim, minha música instrumental tem uma Essa pegada. nova geração, quem você curte quando fala de Nossa, nova música brasileira? Não, Você tem falou de muita contar gente. histórias, sabe quem me lembrei? Ah. Me lembrei de Seu Jorge. Eu pego, não pego, eu pego, É. não pego, eu Tem pego, muita- não. Olha, o Brasil e Brasília, principalmente, são um celeiro. Nós temos assim, uma quantidade de gente maravilhosa que não dá para enumerar. Assim, dessa nova geração, novíssima geração, tem uma galera fazendo um som que mistura tudo e dá e também criando a dificuldade que a gente tem que vencer como músico, né? Nós estamos propondo agora no Congresso Nacional uma Agência Nacional da Música, pensando nessa trilha que a gente seguiu, as dificuldades que temos em termos de estabilidade da profissão, em termos da sazonalidade, porque a gente toca sábado e domingo, segunda-feira a gente não é remunerado, porque ninguém quer contratar um cara que vai trabalhar só na quinta. Esses 4 dias fica um buraco assim no orçamento. Então, como transitar nisso aí na relação E o formal músico do é um trabalho? desafio muito grande, porque ele trabalha quando está todo mundo descansando, aproveitando a boa música, nos Exatamente. restaurantes e shows e Isso eventos. leva a algumas E você, considerações, enquanto vocês estão ali dando todo o gás todo o possível. amor. E as considerações pejorativas, né? Você faz o quê além de música? Porque essa instabilidade e essa forma distorcida do mercado de De não ver o recepcionar os músico artistas, como um não vê o músico profissional, como o trabalhador da cultura, em primeiro lugar, né? Aí você pega a atriz, a minha filha é atriz, altas dificuldades também. Ela é, o né? artista O não... artista brasileiro, ele
sabe? Ele tem uma estabilidade muito grande. E no nosso caso, nós estamos propondo a Agência Nacional da Música porque o nosso mercado é gigante e a gente gira até 2030 97 bilhões de reais, que não chega um milésimo disso para os músicos. Por quê? Esse recurso, ele está pagando imposto para o governo, ele está pagando, né? Então, a gente pode pensar numa agência nacional, nos moldes da Ancine, onde você pega uma parte das big techs, subsídios de impostos de renúncia fiscal, investimento no fomento dos arranjos regionais. Vamos atingir a ponta do Amapá, uma banda lá do Acre pode receber recursos da Agência Nacional da Música. E Rênio, falando-se, a gente olhar que estamos em 2025 e que ainda não existe uma agência nacional, Exatamente, Regulamentação. uma regulamentação. é triste, né? Porque triste. olha o quanto a gente já caminhou, quanto a Sabe quando música começou essa fez nossa luta, grandes Denise? músicos Em em 2005, quando a primeira vez que o nosso maravilhoso Lula, amém, assumiu o poder em 2003, ele propiciou uma revolução, assim, do ponto de vista do meu entendimento, né? Tem gente que não gosta, mas eu amo. Assim, sempre votei nele e quando ele criou o Ministério, ele insuflou no Ministério da Cultura a intenção de fazer chegar o orçamento realmente a quem precisa. Nós fomos ao Gilberto Gil, que era então ministro da Cultura, já é uma grande sacada dele, botar o Gil como ministro da Cultura, um gênio da música brasileira, um poeta finíssimo, um sujeito maravilhoso. E lançamos um desafio para ele: Gil, você nessa cadeira aí, você é compositor, né? Você é pago pelas grandes gravadoras, nós temos um desafio de propor uma Agência Nacional da Música justamente para a gente enfrentar. Porque o que acontecia na época? A prisão era, quando aconteceu o vinil, Priscas Eras, o custo era muito alto para a gente fazer discos. Aí surgiu o CD. A plataforma CD abriu um nicho de mercado para os independentes e autorais, independente das grandes gravadoras. E esse cerco foi se fechando até acabar os CDs, que a gente nunca imaginava. Que ia acabar. Em 2025, 20 anos depois, a gente não tem mais, os carros não saem mais de fábrica do CD. Para nós o CD era uma coisa eterna, né? Gente, olha que modernidade. Mas não, então nós perdemos isso. Já tínhamos dificuldade com o CD, mas tínhamos nosso CD veio nicho. e democratizou, né? Democratizou. A E aí, pirataria mais ainda. a pirataria ampliou mais ainda, porque aí foi isso que aconteceu, a própria indústria comeu o próprio rabo. Porque a indústria, na gana de ganhar dinheiro sem limites, botou os produtos muito caros em relação ao que eu fazia disco. Caríssimo um CD bom que acabou de lançar. Acabou, era 45, 50, 30 dólares aqui no Brasil. Eu fazia o meu disco, custo de 25 Era dólares. como se a gente comprasse hoje um CD a R$ 200. Exatamente. Eu sou assim, Lulu Santos, eu do Rapa, produzia, lembro disso. eu vendia, eu imprimia na fábrica, lá em Manaus, e recebia e tinha 100% de lucro. As gravadoras tinham 300%. Pior porque, sabe o que eles faziam com os artistas? Eles faziam eles assinarem contratos cabeludos, onde 90% da receita era da gravadora. E ela não se metia nos shows. E quando foi caindo as vendas, aumentando a pirataria, ela começaram a entrar nos shows. Hoje em dia, com as big techs, você vai fazer o contrato com a grande gravadora, ela vai assinar e você vai ter que dar recursos da bilheteria para ela. É os acordos que eles fazem com esses grandes artistas que eles ainda conseguem contratar. Então, assim, é uma desigualdade, porque quem não tem acesso à gravadora, quem não faz uma música comercial mesmo, da monocultura, sertanejo e funk, né, e pagode, essas Sobrevive. coisas, simplesmente passa Tá apertado, fora, como tá nós. fora. E a gente, o que a gente fez? A gente se especializou. Nesse caminho dos 20 anos para cá, a gente se especializou em propor políticas públicas. Nessas políticas públicas, nós aprimoramos a renúncia fiscal, aprimoramos a demanda em relação às emendas parlamentares e conseguimos estabelecer um equilíbrio mínimo, mas é para pouca gente.
70% dos artistas não têm o domínio dessa matéria. Não Então, conhecem. passam apertado, tem duas profissões, tem músicos abandonando a profissão. Então, E como é esse cenário aqui em Brasília, para a gente já caminhando para falar um pouquinho do Raízes Musicais? pois é, Como você observa o cenário local e você é curador desse projeto tão bonito que no mês Sim. passado a gente teve Alberto Salgado foi e que hoje temos você e a Célia. isso. Na Fala um sequência é o Marcelo Café, depois Pé de Cerrado, depois Gog, depois Flor Furacão, minha afilhada linda, maravilhosa. Bacana, né? Só coisa maravilhosa. Então, o que acontece? Qual é o fenômeno que vivemos hoje em Brasília? Nós estamos aqui, virou a cidade dos festivais. E os grandes escritórios de Rio e São Paulo transformaram Brasília na sede da sua desova, das suas produções. Então, eles dominaram pessoas aqui do meio, do DF, e trazem a sua produção para cá e aqui colocam nos festivais. E aí esquecem a nossa seara, o nosso celeiro cultural. Então, por exemplo, esse Na Praia, que está no ar aí, ignora completamente a cultura do DF. Se tiver algum artista que você não vê na mídia, mas se tiver algum artista, vai tocar às Vai ser no máximo 4 horas da Hungria tarde, vida. vai No tocar às máximo 4 Hungria. da tarde, para aquela galera que está ali tomando uma cerveja, não tem público, não há formação de plateia. Da mesma maneira, os outros, que alguns têm um olhar para isso, porque utilizam recursos públicos, em utilizar recursos públicos, você tem obrigação de prestar uma relação de troca, né? Prestigiar De os músicos. prestigiar, não, é de obrigado a colocar um número X de artistas para poder receber o recurso. Agora, você sabe o que eu vejo muito? Eu vejo que o público em geral até reconhece tudo isso que a gente está falando, Sim. mas não colabora, não contribui, não E se não- faz e não- presente. Por não quê? se faz Porque eles presente. só dá coro para quem é grande, para quem é forte. Então, por que o Na Praia vai colocar um artista quem não é local se não daqui. vai ter público? Porque simplesmente o que aconteceu foi o seguinte: no advento da ditadura, ela tirou das escolas uma preciosidade chamada obrigatoriedade do ensino da música nas escolas. A obrigatoriedade da música nas escolas fazia com que as crianças, crescendo, tivessem noção o que é música para se fruir, o que é música para se dançar, o que é música para se refletir. Não há chance, as crianças crescem debaixo de um abismo, de uma violência midiática e me perdoem, estão trabalhando, mas de músicas descartáveis. Não há uma profundidade. Então, não tenho nada contra o trabalho de ninguém. Acho que tem lugar para todo mundo. O problema é que, pelo fato de haver um investimento muito grande, o capital concentra e não quer investir nas possibilidades. E a plateia deixa de assistir porque não tem conhecimento da riqueza e da possibilidade de melhorar como pessoa ouvindo outro tipo de música. Então vai a música só relacionada à cachaça, à bebida, ao corpo, sexo. à bunda, o sexo. Então, assim, são coisas que fazem parte da educação musical do nosso povo. Está cada vez mais educado e pior, não sabe ouvir. Os espetáculos não são musicais, são espetáculos feéricos de luz. Então ninguém vai para ouvir, vai para tomar uma birita e curtir aquela luzona e tal, mas a música Aquela não... questão que até a Célia, que está fazendo muita falta aqui hoje. Um beijo para você, Célia, a gente se vê daqui a pouco. Também A gente sinto. falou muito sobre essa questão da música contemplativa. Você Exatamente. precisa realmente se frear. O que me chamou muita atenção no show do Alberto Salgado foi as pessoas encantadas assistindo, sentadinhas. Exatamente. Você mal via pouquíssimas pessoas mexendo no Mexendo de celular. celular. Porque as pessoas estão ali e não estão. Exatamente. Então é As pessoas importante ficam você naqueles se filmes. permitir Vê viver, todo as mundo pessoas assim. verem. Irem para apreciar a boa música. mesmo, Exatamente. né? Isso é falta de educação mesmo, não há outro termo. É uma falta-se de uma relação com a música como... Porque pense um mundo sem Como uma música. arte. Não existe. As pessoas precisam disso. E o capital, sabendo disso, ele investe pesado nas coisas que são mais rápidas, diáfanas, não paga muito caro para artistas que sobem. Hoje ainda temos artistas, né, grandes e tudo, estão todos com 70, 80 anos. Os novos não têm mais o mesmo nome dos antigos.
Então, já não é o mesmo preço para a indústria. Então, tem uma série de nós que eu acho que com a Agência Nacional da Música a gente vai regular, ninguém vai mexer no trabalho de ninguém, todo mundo pode continuar rebolando, dançando, curtindo seu Tem pagode. música pra todo mundo. Ninguém pretende interferir em nada, porque ninguém se mete no gosto de ninguém. Eu acho que isso é liberdade, isso é democracia. Mas é preciso Precisa educar. é preciso se frear. E quando a gente fala de contemplar, de escutar, a gente fazendo uma pós, a Denise está fazendo a mesma pós que eu já tinha lido numa das primeiras disciplinas e ontem eu fui estudar para fazer uma prova dessa disciplina. Eles falam de Daniel Kahneman, que é um livro que chama Rápido e Devagar. E ele fala que nós temos o sistema 1, que ele é automático, que você tem que Entrou, trazer... fez. Exatamente, você entendeu. E o sistema 2, em que você precisa pensar um pouco Pensar mais para antes, poder... pra Exato. poder E aí fluir. ele fala Reflete, muito que né? as campanhas publicitárias, elas têm que ser agressivas no sentido de serem de muito fácil percepção. Exatamente. E, obviamente, que tem ali os gatilhos, tem o que emociona. Aí ele fala Isso. dos atos das emoções, da alegria, da tristeza, do medo. E diz que de todas essas emoções, só a alegria é positiva. Mas aí as pessoas vão trabalhar com medo, com a tristeza, para conseguir te trazer alguma escassez, para te convencer a comprar. E eu penso Exatamente. que talvez a música, a gente conversando sobre isso agora, também tem um viés de... Sim. Se ela for mais contemplativa, ela tem que tocar num primeiro momento. É Porque a se você tiver emoção. que escutar muito É. para tentar Sem ver que emoção, chegou, é. aí você vai ter que ativar o seu sistema 2. E o seu sistema 2, você... Não, e nossa trabalhoso cultura, pra você. a nossa A cultura é a cultura da imagem, não é a cultura da fruição. É a cultura da rapidez, do fast food. Então a gente tem realmente que se educar, cada um, não é só a política pública do governo. Sim. Então a gente tendo uma Agência Nacional da Música, a gente pode criar esse ambiente, ó, pode curtir aí, isso é uma balada no fim de semana, mas olha aqui, tem isso aqui com a mesma força, o mesmo capital, o mesmo investimento de tempo, para que as pessoas possam fruir e aquilo não seja uma coisa off. E as pessoas também têm que viver em sociedade, então ninguém gosta de ficar fora do que todo mundo gosta. Então você tem condições de democratizar. Sim. Né? E o nosso tempo já está acabando. Nossa, Pois é, 30 minutos voam, ainda mais em família, assim, nesse clima É. gostoso. muito bom. Rênio, eu queria pedir para que você, para a câmera 4, Sim. convide as pessoas para o show de hoje. Diga o que eles vão poder escutar da voz linda, maravilhosa e sensível da sua esposa, cantora Salve, 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 Célia salve, Célia Porto. Esse projeto, né, é um projeto de resistência e a gente tem como assim, base a nossa luta, o nosso som, o nosso trabalho, que é de resistência, de oferecer música de qualidade. Então, estou fazendo uma parceria com ela no meio do show dela, ela cantando, eu toco algumas músicas instrumentais, são duas, e tem umas surprinhas e tudo. E vamos cantar muita música brasileira, muito samba, muita música de Brasília, muito Djavan, muito Gilberto Gil, muito Caetano Veloso, entre as pérolas do nosso cancioneiro do Distrito Federal. Então, hoje, a partir das 20 horas, no Teatro dos Bancários, entre Caldas Sul 314/315, ingressos no Simpla. Aguardamos vocês lá com todo o nosso carinho, nosso amor, desses meus 50 anos e muito menos da série de música. Cheguem mais, vai ser uma delícia. E se não comprou pelo Simpla, tem ingresso para vender na hora? Na hora chegou, comprou. Até Maravilha. 8h15. Maravilha. Então a gente se vê lá daqui a pouquinho. Oh, se Deus quiser, Vai tamo ser juntos. lindo, vai ser emocionante. lindo. Muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história, porque eu sei que tem muito mais bagagem por aí, que você já comentou conosco. Sim. Como é que é? Pimentas, Pimentas do Rênio. pimentas do Rênio. Temos muita coisa, estamos fazendo um livro, né? Já estou Olha. fazendo um livro de memórias dessa minha vida de músico, né, no Brasil. Tem muita E história tem pra muita contar. história para contar. Eu agradeço a vocês, lindas, maravilhosas, E duas gatas obrigada, lindas. e obrigada, Rênio, por Essa contar um inteligência pouco mais. brilhante, é a alegria toda minha. Contar aqui um pouquinho mais de sua história, das histórias que a gente gosta tanto de ouvir, né, Marina? Sim. E as tamo pessoas têm que saber certeza. também, né, Dê? É, Ah, eu tem tenho que saber. certeza que quem está aí do outro lado também gostou, se emocionou Ai, e que bom. acompanha o Rênio, os trabalhos dele, que vale muito a pena. Um beijo para vocês e a gente se vê em mais um Brasília TC Cast aqui dentro do Doses Milionárias.